Epístola de Barnabé, capítulo 12. O madeiro, cruz, Moisés e a serpente. O madeiro. Da mesma forma, é sobre a cruz que ele fala por meio de outro profeta. Quando tais coisas se cumprirão, diz o Senhor, quando um madeiro for estendido no chão e depois novamente levantado, e quando o sangue gotejar do madeiro, eis que se fala de novo da cruz e daquele que seria crucificado. Ele ainda fala a Moisés quando Israel é atacado pelos povos estrangeiros, para lembrar-lhes nesse combate que era pelos pecados deles que estavam sendo entregues à morte. Falando ao coração de Moisés, o Espírito lhe fez representar a figura da cruz e de quem sofreria, pois diz ele, se não esperarem nele, serão eternamente atacados. Então Moisés amontoou as armas no meio do combate, e de pé, no lugar mais alto de todos, estendeu os braços, e assim Israel venceu novamente. Em seguida, cada vez que os abaixava, os israelitas sucumbiam outra vez. Por quê? Para que soubessem que não podiam ser salvos se não confiassem nele. Por meio de outro profeta, ele diz ainda, o dia inteiro estendi meus braços para um povo desobediente e que se opõe ao meu justo caminho. Outra vez ainda, no momento em que Israel sucumbia, Moisés fez prefiguração de Jesus, mostrando que ele devia sofrer, e justamente aquele que acreditavam estar morto na cruz haveria de dar a vida. De fato, o Senhor fez com que todo tipo de serpentes os mordessem, e eles morriam, embora a serpente tenha sido para Eva o instrumento da desobediência. Ele queria assim convencê-los de que era por causa da desobediência deles que seriam entregues à tortura da morte. Finalmente, o próprio Moisés tinha ordenado, não tereis como vosso Deus nenhuma imagem fundida ou esculpida. Mas ele próprio fez uma serpente de bronze, colocou-a diante de todos e convocou o povo. Quando se reuniram naquele lugar, suplicaram a Moisés que intercedesse pela cura deles. Moisés, porém, lhes respondeu, quando alguém de vós for mordido, venha até a serpente fixada ao madeiro e creia com confiança. Crendo que essa serpente, embora morta, possa dar a vida, no mesmo instante será salvo. Assim fizeram eles. Eis aqui de novo a glória de Jesus, porque tudo está nele e tudo é para ele. Jesus, Filho de Deus. Que diz ainda Moisés a respeito do profeta Jesus, filho de Navi, dando-lhe esse nome, somente para que todo o povo visse que o Pai revela todas as coisas em torno de seu filho Jesus? Enviando-o para explorar o país, depois de lhe ter dado esse nome, Moisés disse a Jesus, filho de Navi, tome em tuas mãos um livro e escreva o que diz o Senhor. Nos últimos dias, o Filho de Deus arrancará pelas raízes a casa de Amaleque. Mais uma vez, eis que Jesus manifestado em prefiguração carnal, não filho de homem, mas filho de Deus. Por que diriam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, temendo e prevendo o erro dos pecadores, profetiza, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para teus pés. Isaías também diz, o Senhor disse ao Cristo, meu Senhor, eu o tomei pela mão direita, para que as nações lhe obedeçam, e eu romperei a força dos reis. Vede como Davi o chama Senhor, e não filho. Explicação teológica, o mistério do madeiro e o nome que salva. Barnabé agora remove o véu dos episódios mais dramáticos do deserto, demonstrando que a vitória de Israel nunca dependeu de armas, mas da figura da cruz projetada por Moisés. Moisés e a postura da cruz. O autor interpreta a batalha contra Amaleque, Êxodo 17, como uma performance profética. Os braços estendidos. Quando Moisés levanta os braços para que Israel vença, o autor vê a prefiguração do crucificado. O cansaço de Moisés e a necessidade de manter os braços abertos simbolizam que a salvação só ocorre enquanto a figura da cruz está presente. A lição do fracasso. Quando Moisés abaixava os braços e Israel sucumbia, era para mostrar que, sem a confiança no mistério da cruz, representada por aquela postura, o povo estaria morto em seus pecados. A serpente de bronze, vida que vem do morto. Barnabé resolve o aparente paradoxo de Moisés ter feito uma imagem, a serpente, após proibir ídolos.
a cura pela fé. A serpente de bronze não era um deus, mas uma figura de Jesus. Assim como uma serpente de metal, que não tem vida, podia curar quem estava morrendo por veneno. Jesus, que muitos acreditavam estar morto na cruz, é quem dá a vida. O madeiro. O autor enfatiza que a serpente foi colocada em um poste, madeiro, conectando diretamente o objeto de cura ao instrumento da crucificação. Crer na serpente era, tipologicamente, crer no poder de Cristo na cruz. Josué, Jesus e a divindade do Filho. O autor faz um jogo de palavras fundamental com Josué, filho de Num. O nome. Em grego, o nome de Josué é Iesus, Jesus. Barnabé afirma que Moisés mudou o nome dele de Oséias para Josué, Jesus, propositalmente, para que o povo ouvisse o nome do Salvador enquanto conquistavam a terra. Filho de Deus versus filho de Davi. Barnabé usa Salmos e Isaías para defender a divindade de Cristo. Ele argumenta que Davi chama o Messias de meu Senhor, então o Cristo não pode ser meramente um descendente humano, filho de Davi, mas deve ser o próprio Filho de Deus. Para o autor, Josué prefigura Jesus não como um homem comum, mas como aquele que arranca o mal Amaleque pelas raízes, por autoridade divina. A conclusão cristocêntrica. A teologia aqui é de revelação progressiva. O autor acredita que o Pai revelou todas as coisas em torno de seu filho através de sinais físicos, braços abertos, serpente no poste, nomes mudados. A história de Israel é lida como um código que só os cristãos, iluminados pelo Espírito, conseguem decifrar. Para Barnabé, a cruz é o eixo da história. Ela deu vitória na guerra, Moisés, cura na doença, serpente, e autoridade na conquista, Josué. O capítulo termina estabelecendo que Jesus é Senhor e Deus, pré-existente e profetizado, e não apenas um herói histórico. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 13 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nesta jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.